Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. No programa de hoje nós vamos falar sobre a construção civil. E eu convidei o engenheiro José Batista Ferreira, diretor-presidente da Costa Late Construtora, muito atuante em Ribeirão Preto, e está presidente do Sinduscon. O Zé Batista Ferreira, doutor José Batista Ferreira, todo mundo conhece por Batista. Batista, muito obrigado por aceitar o convite e falar para a gente um pouco sobre a construção civil. Edmo, é um prazer estar aqui no seu programa, esclarecedor que é o seu programa. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir com o seu trabalho. Batista, vamos começar. Óbvio que a gente sabe que a construção civil no Brasil, e não é diferente em Ribeirão Preto, tem um buraco enorme e sabe lá Deus se um dia isso vai ser possível diminuir isso. Mas, naturalmente, que toda hora tem plano, Minha Casa Minha Vida, toda hora tem um plano do Fernando Henrique, tem um plano do Lula, tem um plano do Itamar, tem um plano do Collor, tem um plano de todo mundo para tentar esse problema da minha casa e ninguém consegue equiparar. O que acontece? O Edmo, e vocês que estão nos vendo, eu queria começar dizendo qual seria o papel do governo numa sociedade. Sim. Resumidamente, ele teria que equilibrar a sociedade, mas ele leva a sociedade ao desequilíbrio. Então, politicamente, faz programas com os rótulos que são sociais, que são programas bons para a sociedade, mas um programa bom é um programa que perdura, que ele é perene, que ele dura muito tempo e vai resolvendo a questão. O governo entra e faz um programa rápido, todo mundo vai atrás daquilo que ele deu como vantagem e congestiona tudo. É como se você pegasse uma boiada, leva tudo para o mesmo curral e estoura a cerca. Mas eu concordo com você, mas no final da década de 70, começo da década de 80, tinha um financiamento bancário extremo para imóvel, para compra de imóvel, extremamente acessível, com juros viáveis, não essas coisas extorsivas, que o sujeito compra lá o seu imóvel de 150, 200 mil reais, e dali 30 anos, esse imóvel não tem nem como pagar esse imóvel. Qual é essa solução em cima disso, da taxa de juros? É o que você falou, muda. Toda hora é uma taxa, é um financiamento, é um modelo, é a Caixa Econômica Federal, é o BNDES, é o não sei o que. Como é que faz? Basicamente, as decisões são políticas e momentâneas, que não resolvem ao longo do tempo. Quando você se torna um bom pedreiro, um bom engenheiro ou um bom médico, você começou lá de trás, fazendo uma parede bem feita, estudando para ser um médico. É uma sequência. E o governo não tem sequência. Pega a nossa cidade. A nossa cidade não tem planejamento. Eu falo isso, os meus amigos que trabalham na prefeitura não gostam de ouvir, mas me prova que tem. Ela hoje cresce de acordo com a demanda da própria cidade. Ou o interesse político. Veja bem, existe uma cidade chamada Ribeirão Preto, que é a nossa cidade, que ela se situa numa região, que agora virou uma região maior, né? A nossa região metropolitana, que as situações de compra, de investimentos de outras cidades, até 150 quilômetros, vêm para cá. Isso ela fica uma pequena metrópole, ela passa a ser uma liderança, e é uma liderança há muito tempo. Por isso que existe uma associação comercial a todo esse tempo e tal. Então, essa cidade, ela cresce de acordo com essa demanda. Então, vamos falar da construção civil, que você abriu o programa. Nós temos empresários em Ribeirão Preto altamente competentes, que eles vêm atendendo essa demanda no meio de uma confusão de leis que se arrasta há décadas. Plano diretor que não funciona, que não dirige nada. Quando você fala plano diretor, precisamos tomar um cuidado, Edmo, porque você fala o diretor daquela escola, ele vai dirigir a escola, ele vai dar rumo na escola, vai dar destino na escola, ele vai orientar a escola, ele vai fazer funcionar direito, ter regras, ter trabalhos, tudo direitinho. E o plano diretor, você tem expectativa, quem está nos ouvindo, que vai dirigir a cidade. E não é isso. Tem um plano diretor que está aí, que foi feito na administração anterior, tem 201 artigos.
Então, veja só, é uma coisa... O plano maluca. diretor que poderia nortear esse desenvolvimento, há quantos anos está para ir e volta, vai e vem para a Câmara Municipal? Nós temos um plano diretor de 95, na época de um outro prefeito, em que ele é um plano genérico. Quem que era o prefeito em 95? Era o Palocci. Palocci. Então, esse plano diretor, ele tem as bases macros de como a cidade deveria se desenvolver, escrito lá de forma genérica. Naquela época era assim. Depois disso, ficou para fazer as leis complementares ao plano diretor. E essas leis complementares é o sistema viário, como ele vai ser, aprovação de projetos, como vai ser, o uso do solo, o que pode, o que não pode, se pode comércio, o que pode nas regiões e tal. Mobiliário urbano, que são essas placas aí que fizeram Cidade Limpa, que para mim foi uma cópia mal feita lá de São Paulo, do Kassab. Péssimo, tá péssimo. certo? Eu que sou da área, péssimo, péssimo. E o meio ambiente, o Código do Meio Ambiente. Então, cada lei dessa foi feita numa época diferente. E com um detalhe, né? É muito importante, não podemos deixar de falar, e é verdade, que quantos vereadores desde essa época, então, porque não tem infraestrutura, isso aí você que é engenheiro e responsável, qual é a infraestrutura global para desovar um desenvolvimento desse? Impacto de som, impacto de esgoto, água e uma série de coisas. Maravilha o que você colocou. Nós, empresários da construção civil, é a primeira vez que eu vou falar isso na mídia. Nós estamos, assim, no limite da paciência de ser empreendedor em Ribeirão Preto. Porque como funciona? Você vai lá, acha uma propriedade, ou compra, ou negocia, e vai atrás de aprovar, e vai negociar com o DAERP, negociar com o meio ambiente, negociar, porque as leis elas são discricionárias, e hoje é um modelo falido, porque as regras são pontuais de cada empreendimento, e não pode ser assim, tem que ser exatamente o que você está dizendo. A cidade tem que ser pensada. A proposta para o novo governo é que tenha uma equipe pensante. Os nossos secretários, eles têm que ter tempo para pensar. Eles são bombeiros, eles ficam apagando fogo. Mas os interesses políticos pressionam contra essa, vamos dizer assim, essa legitimidade de se fazer o projeto direito. Então, mas esses interesses políticos eu não consigo entendê-los, porque são técnicos. Os técnicos estão, vamos dizer assim, deixando com que o político sobreponha a técnica. Então, mas é uma fraqueza dos nossos arquitetos, dos nossos engenheiros, que não se posicionam. O prefeito fala, faz isso para mim. Eu não posso, prefeito. Isso aqui não está certo. Nós somos do tempo que a cidade acabava na 9 de julho. Para cima da 9 de julho não tinha nada. Começou o bairro Sumaré, acima da 9 de julho, proibido o comércio ali. Perfeitamente. Aí vinha um vereador e apresentava um projeto de lei na Câmara que na rua João Penteado, entre a São José e a Garibaldi, podia ter comércio. Começou a fazer esse fatiamento por interesse do negócio. Clientelismo se criou na Câmara dos Vereadores para mudar o uso do solo. Sim. Olha que engraçado. Então você pega um casal que construiu uma casa nessa região há anos anteriores. Em anos anteriores. Então, pega aí que você vai acabar a história desse casal daqui a pouquinho, que eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esferas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o segundo bloco. Nós saímos do primeiro falando do casal. Veja bem, você falou do Sumaré, acima da 9 de julho, antigamente. Sim. Começou o bairro e depois os vereadores vieram e começaram a mudar o uso do solo para o comércio aqui, comércio ali, e misturou tudo com as famílias que ali moravam. Você imagina esse casal que construiu uma casa com sacrifício, estudar os filhos ao mesmo tempo,
e construiu essa casa, é o lar que eles construíram. De repente ele tem que mudar dali. Ele tem que recomeçar a vida. Sim. Veja que injustiça que é feita por um legislativo de uma cidade nos anos anteriores. Uma irregularidade, uma fraude com aquele casal. Ele obrigou o casal a mudar dali e recomeçar a vida. Esse é o grande absurdo que você analisar no contexto da família. Né? Além do que está errado, uma lei pontual. Você tem que ser uma lei pensada. E eu quero que você também me julgue, por favor, essa mudança, por exemplo, de comportamento. Final da década de 70, começo da década de 80, vou dar um exemplo. Royal Park, Najib Kais Empreendimentos, foi fazer o desenvolvimento do Royal Park. Ele chegava na prefeitura, a prefeitura ia lá, fazia infraestrutura, fazia tudo para desenvolver aquela região. Hoje, óbvio que mudou. E corretamente, no meu modo de entender, você vai fazer o desenvolvimento, é empreendimento, perfeitamente. Você vai lá e desenvolve dentro de uma determinada diretriz. Então você vai lá e faz infraestrutura, água, esgoto, cabeamento subterrâneo, você põe não sei o quê, você põe a guia, sarjeta, deixa 30% de área institucional, faz tudo, Foi previsto que quando aquela área tivesse habitada, será necessário transporte urbano, será necessário segurança, será necessário uma série de coisas, lazer para aquela região. Não pensa nisso, né? Não se pensa nisso. Veja, o plano diretor, ele tenta fazer isso. Só que ele transfere para a iniciativa privada algumas coisas e outras não. Então o Ribeirão Preto precisa, na minha opinião particular, como engenheiro, como empreendedor, parar e repensar. Não, quem está falando aqui para mim é o presidente do Sinduscom. Eu sou diretor regional do Sinduscom e acompanho há 30 anos a nossa prefeitura e digo, ela não tem planejamento, ela não dá segurança ao empreendedor, porque você não sabe o que vai acontecer. Cada hora é uma história, muda o governo, mudou todo o raciocínio. Quer dizer, é impossível empreender nessa forma em Ribeirão Preto. E mesmo com a coisa impossível, os empresários atenderam a demanda e já ultrapassou a demanda. Sim. Hoje é a cidade que tem mais lote no estado de São Paulo para vender. Então isso é um desequilíbrio. Tá? O governo deveria incentivar a construir as construções, a diminuir a informalidade da construção e passar para a formalidade para poder financiar com tranquilidade. Entende? Então, hoje tem uma enormidade de loteamentos, de lotes, de condomínio de terreno, essa coisa na cidade. Para quê? Para cobrar o imposto? Para que você crie passivo para o município? Aí você analisa o empreendimento, faz uma perna de uma avenida e não faz a outra. Aí é um passivo. Sim. Então a cidade precisa ser repensada. Essa é a nossa proposta que eu estou dizendo de novo. Primeira vez que eu estou falando isso na mídia. Sim. Nós gostaríamos e vamos falar isso. Muito obrigado, eu te agradeço. Vamos falar isso para o atual prefeito, falamos isso para o engenheiro Rui Salgado, que está no planejamento, que isso está errado, ele sabe que está errado e vai precisar mudar. Porque os empresários não aguentam mais essa situação de ter que negociar aprovações. Então, o que a prefeitura vai ter que fazer? Ela vai ter que pensar a drenagem urbana da cidade. Sim. Vai ter que pensar o esgoto, não transferir simplesmente para concessionária de esgoto. Diretriz viária, impacto de som, tudo, Batista. Você vai conversar na prefeitura, eles falam que tem tudo. Tá? Mas vai lá aprovar um projeto. Vai conversar. O empresário, ele é atendido com rótulos. Né? Outro dia eu estava na prefeitura conversando com uma pessoa importante do planejamento e falou assim, olha, Batista, mas isso que você está falando é interesse seu. Eu falei, mas peraí, eu não posso cuidar do meu interesse? Que hipocrisia é essa? Se o vereador põe o nome na rua para ganhar voto, ele está tendo um interesse? Ele está sendo o quê nessa história? Especulador do voto? O sindicato faz greve para a cidade, está cuidando do interesse dele, e o empresário ficou com esse rótulo, que eu não posso cuidar do meu interesse? Que hipocrisia é essa? Mas eu não posso ouvir isso. O papel da prefeitura não é esse, né? O papel da prefeitura, na realidade, é legislar e monitorar todo o desenvolvimento, pelo menos na área da construção civil. Não estamos falando aí de bar, restaurante, de clube, não estamos falando disso. Mas vamos falar da área da construção civil. É legislar
diretrizes Claro. que possam não trazer problema no futuro. Claro, pô, veja bem, vocês do comércio, fizemos um calçadão 2 vezes. São 2 dinheiros jogados no lixo. Fizemos não está pronto. Não, a cidade fez, né? O que é aquilo? Pô, tá na cara que você vai levar água de chuva, ela tem um caimento para a própria loja. Tudo mal feito, E eu disse, tecnicamente errado. E eu disse para você antes de começar o programa, acho uma falha enorme da Associação Comercial e Industrial, que está no centro da cidade, que teria que ter uma participação importante nessa história do calçadão, Olha, e não apareceu. Desculpe, eu fui conselheiro lá, está terminando o mandato do suplente, e é o seguinte, a Associação Comercial, eu ofereci várias vezes pelo Sinduscom para unirmos a técnica com as necessidades do centro de Ribeirão Preto. Eu nunca fui assim, chamado a conversar. Almocei com o presidente Carvalho, conversei com o atual presidente, mas nada anda. É uma morosidade terrível. E a Associação Comercial tem um raciocínio seguinte: vamos cobrar do governo, vamos lá pedir um favor para o governo, vamos pedir para ajudar nas câmeras. Pô, nós temos 10 anos e colocamos 26 câmeras, 2 por ano. É um absurdo. É um absurdo. E vem falar que é um programa que foi feito. Para com isso. É muito devagar, desculpa. Estou falando como empresário. Ô Batista, mas enquanto delegado regional do Sinduscom, eu falei presidente, delegado regional, não interessa. Entidades como o Sinduscom, ACI, OAB, o papel dessas entidades precisa ser mais presente nas coisas positivas e no desenvolvimento do município. Não pode omitir. Se eu der uma ideia boa, como eu dei para a Associação Comercial, me coloquei à disposição, enciuma as pessoas. As pessoas têm ciúme, que é a ideia do outro. Então, hoje, existe um ego muito grande em quem assume um poder. Todos os poderes, o ego aflora. Você conhece o homem com esse poder. Então, é muito difícil isso, porque as pessoas, elas estão nos seus ninhos e não querem sair do ninho. Entendeu? Por isso que eu acho que precisa ter um movimento mesmo em Ribeirão Preto e mudar essa questão da associação comercial, que ela é maravilhosa, ela tem 112 anos, nunca teve uma eleição direta. Que é um absurdo dentro de uma democracia, né? Como é que você vai contrapor? Então você não pode discutir porque você está brigando. Mas vai ter agora. Você não pode falar porque você está brigando. Vai ter agora. Eu vou chamar nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. O que você vê e sente, reproduzimos com fidelidade no papel. Em revistas, livros, catálogos, tabloides, agendas, calendários, embalagens e impressos customizados. A criatividade não tem limites. O nosso desempenho também. Você imagina? A gente imprime. São Francisco Gráfica e Editora. Ligue 2101-4151. O maior e o mais completo parque gráfico do interior. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardi. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa, doutor. Vamos falar rapidamente um pouco do plano diretor, porque eu quero chegar nos mitos e verdades do aquífero Guarani. Puxa vida, que bom. Plano diretor. Nós estávamos falando um pouquinho antes, 201 artigos no plano diretor. Exato. Bom, eu não sou nenhuma autoridade em absolutamente nada de política, absolutamente nada. Meu negócio é comunicação. Eu trabalho com comunicação. A Constituição americana tem 5 artigos. Constituição americana. E parece que a coisa funciona muito bem. A nossa Constituição é um retalho de uma colcha, é uma loucura, uma loucura. 201 artigos. Fazendo essa relação, eu, que sou leigo, acho muita coisa, não é não? Olha, além disso, esse tal do plano diretor, que foi amplamente discutido pela gestão anterior, que nós colocamos várias vezes, gente, é muito artigo, tem coisa que não precisa estar aqui, isso aqui é uma Constituição, é mais do que isso.
além desses 201 artigos, terão que ser refeitas 5 leis complementares do uso do solo e tal, que isso foi feito nos anos anteriores, cada lei dessa num ano diferente, 2002, 2007, 2017, 2007. Então, tudo isso, essas leis não se falam tanto. Elas têm sobreposições e têm lacunas. Sim. Então, veja bem, só para vocês terem uma ideia, nós estamos há 3 anos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou inconstitucional a lei de uso do solo. E a cidade está sem lei há 3 anos. E os empresários vivendo, surfando nessa onda louca. E o Ministério Público? O Ministério Público foi um dos que considerou e pediu o cancelamento da lei. Com razão, ela tinha algumas necessidades de se considerar inconstitucional. Mas a Prefeitura não fez nada. Aí o planejamento falou o seguinte, nós temos que aprovar o plano diretor para depois fazer essa lei. Por quê? Você sabia que esses condomínios de lotes, eles não são condomínios. Eles são loteamentos abertos, feitos urbanisticamente de forma que eles podem ser fecháveis, e o município fez a lei para fechar, que na verdade é um controle de acesso. Essa lei caiu. Então, os condomínios que estão aí, Alphaville, Primavera, tem um monte deles que estão irregulares. O próprio Royal Park. Não tem decreto. Então isso, os promotores, juízes, advogados, engenheiros, todos compraram lotes, mas está irregular. E isso nós falamos já para a atual gestão e falamos para outra. Refaz a lei, pontua isso. Você falou da Zona Leste, a mesma coisa. Houve um debate na Zona Leste, muito rico, há 4 anos, em 2008, e analisou o aquífero. É uma análise que o aquífero ele é tão complexo, essa análise, que nem o que o Banco Mundial deu $1,5 milhão para criar um estudo sobre o aquífero, não chegou a conclusão nenhuma, de forma que tem o debate de hoje que criou um mito. Então o que é o aquífero? Nós não vamos discutir o aquífero porque ele virou um mito. Não tem nada errado lá. É a única região da cidade, a região leste, olhando bem para vocês, planejada. Tudo está escrito no âmbito de um inquérito 774 de 2008, lá na promotoria, o que tem que fazer e quem tem que fazer. O sistema viário, o viaduto já está feito, tem uma duplicação que foi feita, tem outra para fazer, o cebolão, tudo está seguindo um curso de urbanizar e proteger o aquífero. Agora, eu pergunto para você, e os mitos e verdades desse aquífero? Que aí tem, tanto da parte do Ministério Público, algumas pessoas já falaram para mim que é um exagero enorme no Ministério Público, outras pessoas já me falaram que existem estudos, por exemplo, da Universidade Federal de São Carlos, de que existe propostas de aumentar essa recarga desse aquífero, mitos e verdades desse aquífero. Olha, é o seguinte, hoje a cidade exige, mais do que a lei federal, 20% de áreas verdes, para você parcelar um solo. Lá na região leste é 35%. Mais do que isso, tem que ficar lá o sítio. E ficar o sítio, você não consegue viver mais lá. Porque você tem assalto, você não consegue mais ficar ali. Qual fazenda da região que não foi assaltada? Então você tem que urbanizar aquilo que está começado. É o que nós falamos para o promotor. Ele concordou com isso. Como que vai terminar? Houve um estudo que verticalizar a região é melhor. Que sobra mais áreas infiltráveis, já que tem esse mito. Então veja só, nós temos uma situação hoje de uma discussão que as pessoas não leem. A mídia não fala corretamente, tem N matérias das televisões da cidade que não falam corretamente. É um flash de informação que cria polêmica. Mas por que nós não podemos, a partir do Sinduscom, por exemplo, orientar, convidar a imprensa, chamar a imprensa, até me proponho a te ajudar, chamar as pessoas, todos, PTV, Clube, SBT, Record, Jornal da Cidade, rádios, chamar todo mundo, vamos sentar, vamos conversar um pouco sobre isso. Existe um programa já do Sinduscom e eu aceito a sua oferta. Nós vamos montar um seminário, esse seminário será lá na FAAP para esclarecer sobre o aquífero. Aqueles que tiverem alguma ideia e sugestão, quiserem participar, podem entrar em contato com o Sinduscom, que nós vamos então agora, a partir de agora, juntos, nós temos já uma pré-montagem desse seminário e nós vamos convidá-lo a nos ajudar a esclarecer essa discussão inócua que ficou aí em programa de
de prefeito, de candidato e tudo, falando um monte de besteiras. Besteiras! Quem está falando sou eu, engenheiro, falando bobagem, induzindo o raciocínio de pessoas que não poderiam fazer dessa forma. E deixar claro que o intuito é ter todas as partes debatendo o assunto. Então, a presença do Ministério Público, a presença do Poder Executivo, a presença do Legislativo, a presença científica e técnica, não sei se hídrica em Ribeirão Preto, em São Carlos, ou na USP, eu não sei aonde, todo mundo junto, apresentando versões e debatendo sobre o assunto. A ideia é mostrar o que foi feito até agora nos últimos 10 anos, que é praticamente 10 anos, e daí para frente vocês debatem. Porque o que foi feito nos últimos 10 anos é uma contribuição enorme. Tudo está pensado naquela região. Absolutamente tudo, né? Então há um debate de captar a água do Rio Pardo. Você tem uma microbacia ali do Palmeiras 2, que nasce, ali tem uma lagoa no Recreio Internacional, Córrego do Esgoto, que lá embaixo tem uma várzea, que é uma conexão desse corguinho, desse córrego, com o Rio Pardo. Ali é uma futura captação de água. Então você não pode sujar. Não é uma questão do aquífero. Esse pequeno pedaço não tem nada a ver com a discussão do aquífero. Se preserva ou não na parte mais alta do rio, a montante da cidade, porque a água já vem suja de outros locais, se você vai preservar para fazer uma futura captação de água. Ou se você vai urbanizar e jogar a galeria no rio, naquele ponto. Então, ali não tem nenhuma discussão do aquífero. Eu quero agradecer a presença do engenheiro, empresário, delegado regional do Sinduscom, Zé Batista Ferreira. Muito obrigado por atender o nosso convite. Coloco o diálogo, o programa chama Diálogo, claro, à sua disposição para trazer quem você quiser, quantas vezes quiser, para a gente poder colaborar e contribuir com esse assunto. Muito obrigado. Bom, já combinamos, já estamos parceiros e esse diálogo é o que move o mundo. Que as pessoas hoje acham que você está falando algo, que você está cuidando do seu interesse. É um diálogo, é um posicionamento franco, aberto. É o que a gente está acostumado a fazer. Obrigado, Batista. Semana que vem estamos de volta com mais um diálogo. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.